Outro dia, vendo a transmissão do confronto entre França e Iraque na Cazé TV, o Casimiro comentou rapidinho sobre uma polêmica que tá rolando nessa Copa do Mundo. A gente tá vendo muitos goleiros, entre aspas, falhando nessa Copa, né? Tá tendo uma polêmica, um grande debate sobre isso, que é a forma da bola, né? A Trionda, ela surgiu para ser... para consertar alguns problemas que tinha a Jabulani, né? E ela acabou que pode estar virando uma nova Jabulani. Ela tem um comportamento muito difícil de ler. Aquilo ficou martelando na minha cabeça, então eu fui pesquisar. E depois de algumas horas, eu definitivamente achei o ouro. Não haviam só aqueles 2 artigos, mas de tudo que eu encontrei, 2 matérias em específico me chamaram muito a atenção. Uma delas, inclusive, da Scientific American. E cara, eu vou ser bem sincero pra vocês, tá? De tudo que eu aprendi nos últimos dias, isso aqui foi o que mais explodiu minha cabeça. Eu não fazia ideia do nível de matemática, física e até engenharia que estão por trás da bola que rola dentro de campo. Cada gomo, cada vinco, cada curva no design influenciam diretamente em como a bola se comporta no ar, no trajeto que ela faz depois de um chute. E isso vale para qualquer bola de futebol, tá? Não é só para Trionda dessa Copa aqui não. Então se prepara, meu amigo, porque você nunca mais vai olhar para uma bola de futebol da mesma maneira que você olhava antes. Então vambora, vamos pro vídeo. Antes de qualquer coisa, eu preciso te fazer uma pergunta que parece simples, mas não é. Como você transforma superfícies planas numa esfera? Pensa comigo, uma bola de futebol é redonda, óbvio, mas ela é feita de painéis, que são pedaços de couro ou de sintéticos cortados, costurados, inflados, certo? E todo o painel é plano. Então como você pega algo plano e transforma isso numa forma redonda, sem que a bola fique cheia de saliências, cantos ou irregularidades? Esse é um dilema que toda marca enfrenta quando vai criar uma bola de futebol. Mas antes de qualquer resposta, eu preciso te contar uma coisa que parece completamente fora da lógica. Uma bola de futebol não pode ser completamente redonda. Isso não é uma limitação tecnológica e muito menos uma falta de capricho na fabricação. O nome disso é física. Uma bola perfeitamente lisa e perfeitamente esférica se comporta de um jeito, digamos, muito imprevisível no ar, para dizer o mínimo. Mas calma, eu vou explicar isso com muito mais detalhe um pouquinho mais pra frente, tá? Por enquanto, só guarda essa ideia. A resposta que o mundo do futebol encontrou nas últimas décadas pro dilema dos painéis planos para completar a esfera foi a matemática dos sólidos platônicos. Sólidos platônicos são formas geométricas onde todas as faces são iguais e elas se encontram de uma mesma maneira em cada vértice. E o que os designers perceberam é que essas formas, quando você começa a manipular e curvar ali os seus painéis, elas se encontram e se transformam numa esfera de uma maneira bastante elegante. A bola que nasceu dessa descoberta e que se transformou aí no imaginário popular como realmente uma bola de futebol foi a bola Telstar. Ela foi criada pela Adidas para a Copa de 1970. Sim, mais uma vez a Copa de 1970 sendo referência aqui no canal. Essa foi a Copa mais foda de todos os tempos, cara, não tem jeito. Foi a mais revolucionária. E se você não sabe do que eu tô falando, se você não viu o meu vídeo sobre o Pacto Pelé, calma, cara, fica tranquilo. O card tá aqui em cima e você pode clicar e assistir logo depois que você acabar esse vídeo, demorou? Voltando aqui pro vídeo, a bola Telstar, ela é baseada em um icosaedro truncado. Mas o que isso quer dizer, Matheus? Você pega um icosaedro, corta as pontas e cada triângulo vira um hexágono. Cada ponta vira pentágono. Ampliando isso, o resultado são 32 painéis, 20 hexágonos brancos e 12 pentágonos pretos. E você sabe por que a Adidas escolheu essas cores, preto e branco, para essa bola? Não foi por estética. A Copa de 1970 foi a primeira Copa a ser transmitida em cores para o mundo todo. O problema, porém, é que a grandíssima maioria do planeta ainda não tinham TVs coloridas, que era muito caro naquela época. Então, para que a bola Telstar fosse enxergada tanto nas transmissões em preto e branco quanto nas transmissões coloridas, eles acabaram optando por deixar a bola preta e branca mesmo. O que faz a Telstar ser tão estável é exatamente a sua geometria. Ela tem 60 posições rotacionais simétricas. Na prática, isso significa que ela parece praticamente igual de todo e qualquer ângulo enquanto ela está no trajeto dela no ar. E simetria no mundo das bolas é previsibilidade. O goleiro consegue ler a trajetória da bola porque ela se comporta de maneira uniforme, independentemente da maneira como ela foi chutada. Com o tempo, as marcas foram tentando inovar, foram brincando com outras formas geométricas, reduzindo o número de painéis e experimentando também novos materiais. A Brazuca de 2014 foi baseada em um cubo, com apenas 6 painéis de borda curva, por exemplo. Mas em 2010, na Copa da África do Sul,
a Adidas acabou indo longe demais. A Jabulani tentou fazer o que nenhuma bola tinha feito antes. Ela foi baseada num tetraedro truncado, com 8 faces. Os espaços que sobraram foram cobertos com painéis esféricos em 3D. Era, no papel, a bola mais redonda e mais lisa já criada para uma Copa do Mundo. E foi exatamente o fato dela ser redonda demais que gerou uma série de problemas que ninguém esperava. Agora, pensa comigo. Aqui é onde a história fica interessante. A bola dessa Copa de 2026, a Trionda, parte da mesma forma geométrica que a Jabulani, o tetraedro. Porém, com modificações o suficiente para que a Adidas garanta para nós que ela seja realmente uma bola completamente diferente da Jabulani. E tudo bem, no papel ela é realmente diferente. O foda é que o campo não mente, velho. Goleiros chegando atrasados, conseguindo encostar na bola, mas mesmo assim ela passando e entrando no gol. Cara, tá realmente tudo muito estranho nessa Copa do Mundo. E lendo um pouco mais sobre o que os goleiros mais experientes disseram sobre a bola, esse tipo de erro tá muito mais atrelado a um erro de leitura de trajetória da bola do que necessariamente de uma falta de reflexo. Então, meu amigo, a pergunta que ficou na minha cabeça depois de ler tudo isso foi a seguinte: se a Trionda é realmente diferente da Jabulani, o porquê que os goleiros continuam sofrendo com ela? O que essa bola tem de diferente? E o porquê dessa diferença ser ainda um problema que impacta diretamente nos goleiros? É exatamente isso que eu vou te explicar agora, mas não sem antes pedir o teu like e a tua inscrição. Será que eu consigo bater os 1000 inscritos até o fim desse ano, cara? Tu já deve ter visto, né? Eu comecei agora a produzir conteúdo, tô aí com 200 e pouquinhos inscritos, então, cara, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, cara, deixa o teu like, tenho certeza que os conteúdos que eu vou te trazer daqui pra frente são extremamente relevantes aqui pra você compreender como é que funciona uma bola de futebol, então eu conto com a tua ajuda aí, fechou? Então vambora, vamos pro próximo capítulo. Lembra que eu te disse lá atrás que uma bola de futebol não pode ser completamente redonda? Então, chegou a hora de eu te explicar o porquê. Tudo começa com uma força chamada arrasto. Sempre que uma bola viaja pelo ar, ela enfrenta uma espécie de resistência do vento na direção contrária. O vento pressionando a bola na direção contrária, então, gera uma desaceleração da própria bola e faz com que ela acabe mudando de direção de maneira mais rápida durante o trajeto. E quanto mais rápido a bola vai, maior também é a resistência do ar. Até aqui tá intuitivo, certo? Só que tem uma parada interessante aqui. Toda bola tem uma velocidade que, quando atingida, essa força do arrasto acaba virando de cabeça para baixo. Esse ponto se chama velocidade crítica. A partir dessa velocidade, o arrasto que antes freava a bola, agora ele cai drasticamente e gera uma espécie de vácuo ali, deixando a bola passar com uma facilidade bem maior. E estabilizando também o seu trajeto no ar. O que determina qual é a velocidade crítica é a superfície da bola. Quanto mais lisa ela for, mais alta é essa barreira também. Ou seja, mais difícil é de alcançar esse estado de baixo arrasto. E é aqui que entra o exemplo que clareou minha cabeça quando eu li: a bolinha de golfe. Se você olhar uma bolinha de golfe de perto, você vai ver que ela é cheia de pequenas cavidades ao redor dela. E aí você vai me perguntar, mas MB, por quê? Porque essas covinhas reduzem a velocidade crítica. Essas pequenas cavidades fazem com que as bolinhas de golfe entrem em um estado de baixo arrasto de uma maneira mais rápida, logo que elas saem da tacada do golfista. Muito, mas muito mais rápido do que uma bolinha feita com o mesmo material, só que completamente lisa, entraria. Uma bolinha de golfe sem as covinhas, completamente lisa, viajaria muito menos do que uma bolinha com covinhas. Ou seja, a rugosidade, quando é bem calculada, ela é amiga da bola. Agora, vamos voltar lá para a Jabulani. Ela foi criada para ser mais redonda e lisa possível. Painéis esféricos em 3D, textura lisa, praticamente sem qualquer tipo de interferência ali de alto relevo, e uma geometria impecável. Na teoria, ela era a evolução máxima de uma bola de futebol. Na prática, ela tinha uma velocidade crítica muito, mas muito alta mesmo. Muito difícil, inclusive, de conquistar essa velocidade até num chute convencional de um atleta profissional. Os goleiros até tentavam calcular a trajetória, mas ela sambava demais no ar, velho, e isso interferia muito na tomada de decisão ali de como eles fariam a defesa. Se era encaixando, se era saindo de soco, de manchete, enfim, da maneira que dava para defender, independentemente de como ela viesse, ela vinha sambando demais. E agora a pergunta que fica é a seguinte: Matheus, se a Trionda foi construída com o mesmo princípio que a Jabulani, o que a Adidas fez dessa vez para mudar todos esses problemas que a Jabulani trouxe na Copa de 2010?
A Adidas foi na direção oposta, e é exatamente sobre isso que eu vou falar no próximo capítulo. Vambora! Ao invés de tentar criar a bola mais lisa e redonda possível, eles adicionaram vincos e uma superfície bem mais rugosa. Além disso, a Adidas mudou radicalmente a geometria também da bola. Saiu do tetraedro truncado com 8 faces da Jabulani e foi para o tetraedro puro, com apenas 4 painéis. O menor número já usado numa bola da Copa do Mundo. E aí você vai me dizer, mas Matheus, a bola anterior ela tinha os painéis ali em 3D esféricos, né? Nessa bola de agora, como é que ficou essa situação? Pois é, eles deram uma leve esticada nesse tetraedro, fizeram as bordas curvadas de uma maneira que elas se auto-encaixassem. Os gomos, eles se encaixam entre si. No papel, isso faz todo sentido. A rugosidade reduz a velocidade crítica, assim como nas bolinhas de golfe, fazendo então com que a bola viaje de uma maneira um pouco mais consistente. Os painéis curvos, sem aquele formato esférico forçado da Jabulani, fizeram com que a bola tivesse uma geometria mais honesta com o formato real da bola. Mas aqui tá o problema que os artigos me fizeram enxergar. Primeiro, a simetria despencou. A Telstar, com seus 32 painéis, tem 60 posições rotacionais simétricas. O que isso quer dizer? Que ela parece praticamente igual de qualquer ângulo enquanto gira. A Trionda, com os 4 painéis baseados num tetraedro, tem apenas 12. Uma redução de 80% na simetria rotacional. Na prática, isso significa que, dependendo de como a bola foi chutada e dependendo de como ela estiver viajando no ar, por ela ser uma bola pouco simétrica, no trajeto, pode ser que o ar interfira de um lado da bola e menos do outro, fazendo com que ela viaje de uma maneira não tão uniforme quanto a bola Telstar. Na prática, isso significa que, dependendo de como a bola foi chutada e de como ela está girando no ar, diferentes partes da superfície estão em contato com o ar e essas partes têm texturas e costuras em posições diferentes. Isso cria pequenas variações de arrasto que, somadas, tornam a trajetória menos uniforme. Segundo, a rugosidade funcionou muito bem nessa bola. O problema é que ela funcionou bem demais. As texturas mais profundas da Trionda executam uma função no ar que é mais ou menos a mesma função que as covinhas das bolinhas de golfe, de diminuir a velocidade crítica da bola. A bola entra numa velocidade de baixo arrasto muito mais rápido do que as bolas anteriores. Isso significa que ela deixa de ser freada pelo ar antes do que o goleiro está acostumado a sair para a defesa. Então soma aí esses dois efeitos: menos simetria e uma aceleração mais precoce. E você tem então uma bola que viaja genuinamente diferente de tudo que veio antes no futebol mundial. E tem mais um agravante que essa Copa trouxe também, porque pela primeira vez ela está sendo sediada em 3 países diferentes. Isso significa condições climáticas completamente diferentes de estádio para estádio. Seriam variáveis que numa Copa com sede única seriam mais controladas. Já aqui, elas amplificam esse comportamento imprevisível da Trionda dependendo de onde esse jogo está acontecendo. O resumo dessa história toda é o seguinte: de fato, a Adidas corrigiu os erros da Jabulani, mas ao fazer isso, a Adidas acabou criando então uma bola tão diferente de absolutamente tudo que já foi visto no futebol mundial que os goleiros durante o mundial estão tendo que aprender a ler um pouco mais rápido a trajetória dessas bolas enquanto a gente assiste aí eles frangarem pra cacete. E aí tu vai me perguntar, mas ô MB, se liga só, se a bola Telstar foi a bola com maior sucesso na história do futebol mundial, a bola mais previsível em relação à trajetória, a bola mais previsível em relação a como chutá-la para atingir a curva perfeita e exata ali que os jogadores estão acostumados. Por que então que as marcas não continuam produzindo a bola da mesma maneira que a Telstar foi produzida, só que só mudando as texturas e o design? Pois é, eu também me perguntei isso, confesso para vocês, e eu não encontrei nenhuma resposta não, infelizmente. Mas agora me conta aqui, tu já conhecia esse universo aqui da física, da matemática, do design todo por trás dessas bolas de futebol? Eu, como um belíssimo de um artista, né, um cara formado aí na comunicação social, que fugiu da matemática a vida inteira, confesso pra vocês que todos esses termos aqui que eu encontrei nesses artigos eram completamente novos pra mim, cara. Inclusive, esse vídeo demorou pra sair justamente porque eu, cara, fiquei estudando o tempo todo sobre isso e também eu não queria errar nada e deixar o vídeo mais didático possível pra que toda e qualquer pessoa pudesse compreender o que acontece por trás das tecnologias aí das bolas de futebol. Eu espero que eu tenha conseguido. E se alguma coisa não ficou clara, ou se você tem algum ponto de vista diferente aí em relação a esse tema,
Por favor, cara, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o teu ponto de vista. Não esquece também do teu like e da tua inscrição, demorou? Como eu já falei, eu tô começando agora, cara, e esse tipo de atitude aqui no meu canal vai me ajudar muito, muito, muito mesmo a crescer e ao algoritmo entender também que conteúdos como esses são importantes para pessoas como você, que tem o mesmo padrão de consumo aqui dentro da plataforma. Eu sou seu parceiro MB e logo mais eu volto com mais vídeo. Valeu, até a próxima. Tchau! Vamos nessa? Se ficou bom, ficou. Se não ficou, tem que gravar de novo. Ou escrever outro roteiro.